Nesse vídeo vou te ensinar algumas atividades que dá para você fazer em períodos de férias, onde parece que a energia das crianças nunca acaba. Então bora lá para saber as ideias de atividades? Olá, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Bora direto então para aprender essas ideias aí. Eu vou dividir em 3 blocos de ideias de atividades. E a primeira a gente vai fazer um circuito, usando coisas que provavelmente você tem aí. Então, para a primeira parte, já separa aí esses materiais. Primeiro, uma almofada, e daí a almofada do tamanho que você tiver aí. Depois, você precisa de uma cadeira, a cadeira que você tiver aí também. Depois, bora lá na cozinha, na área de limpeza, para pegar um balde ou uma bacia. Você também vai precisar de barbante, ou corda, ou fitas adesivas. Fica a seu critério o que você tiver aí. A ideia é que a gente faça um circuito motor de atividades que façam com que a criança gaste energia. Então pense nisso. Se você quiser, você pode colocar outras coisas a mais aí. Primeira ideia, da almofada. Já coloquei ela aqui no chão. Coloca a almofada no chão e a ideia é que a criança suba em cima para trabalhar o equilíbrio. E aí depende da idade dela. Às vezes só o fato de subir em cima aqui, dependendo da idade da criança, já vai ser difícil para ela manter esse equilíbrio aqui. Se for muito fácil, peça para ela levantar um pé e ficar só com um pé aqui em cima. Pode ser com um pé um tempo e com o outro por um tempo. Depois que ela sair aqui da almofada, ela vai passar por baixo dessa cadeira. Então, você precisa de pegar mais cadeiras. Então, você vai virar assim, colocar uma cadeira na frente da outra, coloque quantas você quiser. A ideia é a criança ir engateando, dependendo do tamanho dela, ou se arrastando por baixo dessa cadeira. Aí o barbante, ou a corda, ou a fita. Estica ele no chão para fazer uma linha, e aí a criança vai ter que andar ali em cima, se equilibrando. Quando ela chegar do outro lado, vai ter algumas bolinhas, ou algo similar, pode ser tampinha de garrafa PET, e o balde a uma certa distância ou a bacia, e a criança vai ter que acertar então ali aquela tampinha. Ou ela pode ter começado lá na almofada já com essa tampinha na mão. Ou a bolinha, ela pegou a bolinha ou a tampinha na mão, subiu na almofada, passou por embaixo das cadeiras, foi lá no barbante ou na corda ou na fita e chegou ali no lugar que ela vai ter que jogar então essa tampinha, essa bolinha. E aí ela pode voltar e fazer tudo de novo, ou enquanto ela estiver interessada ali na atividade, você pode continuar. Segundo bloco, caça ao tesouro motor. O caça-tesouro, geralmente a gente vai atrás de tentar achar, então, um baúzinho, um tesouro escondido. Aqui, a ideia é gerar movimento. A gente pensou lá, então, que a criança está com muita energia, correto? Como que você pode fazer? Eu separei uma ideiazinha aqui para você. Então, o primeiro papelzinho que a criança vai pegar, você entrega para ela. E lá pode estar escrito ou pode estar uma imagem ali. Aí o primeiro está escrito assim: pule tantas vezes até chegar na porta. Quando ela chegar lá na porta, ela vai encontrar outra imagem ou outro papelzinho que vai estar escrito engatinhe até o sofá. Lá no sofá, ela vai ter que achar então a coisa que precisa encontrar, o papel, o que for. Ou o card, né? Encontre um objeto colorido no quarto. Então ela vai lá para o quarto e vai procurar esse objeto colorido que vai estar escondido no colchão ou em outro local ali perto. E aí vai estar escrito assim, role na cama. E ela vai rolar na cama. A ideia, entenderam como que é? A ideia é que essas pistas sejam movimentos corporais. Pode até ser que a criança no final vai achar tesouros, né? Se você quiser esconder ali, por exemplo, números, e aí cada vez que ela achar esse número é um ponto, e no final ela vai achar um tesouro, vai achar um doce, um brinquedo, o que for, legal. Mas não é só sair correndo, ela tem que realizar alguns movimentos corporais. Então a ideia é essa. Espero que tenha dado aí para entender com esse exemplo que eu trouxe para você. Bora pro terceiro bloco. Terceiro bloco, o terror de todo adulto, atividades sensoriais. Mas, gente, bora repensar um pouquinho aí sobre essas atividades sensoriais e olhar para ela com mais carinho? Porque na primeira infância, as questões sensoriais e motoras estão à veia da criança, está intrínseco nela. Então, muitas vezes a criança está
agitada demais, uma atividade sensorial traz calma, traz regulação. Então, vou deixar aí algumas sugestões para você e você vê aí o que vai ser mais fácil de você lidar com isso, com toda a questão de sujeira. E lembre-se que não é só a criança poder brincar. No final, ela também tem que ajudar a organizar do jeitinho dela, da forma como ela consegue pela idade dela, pela capacidade motora. Mas também organizar faz parte aí da atividade. Primeira sugestão, clássica, a massinha, mas que rende muito tempo envolvido. Número 2, água ou espuma de barbear colorida. 3, pode ser arroz, sagu ou macarrão coloridos. 4, areia movediça feita com amido de milho. 5, areia cinética ou areia massinha, depende de como você conhece o nome. 6, pinturas de várias formas diferentes. Giz líquido, bolinhas de gel ou orbes. Pode ser que você encontre aí com esses dois nomes, bolinhas de gel ou orbes. Comidinha, então você pode trazer casca de ovos, cascas de legumes e frutas. 10, uma terra feita com a borra de café. E dependendo se você jogar um pouquinho mais de água aí, essa borra de café pode se transformar em uma lama. 11, ovo de dinossauro ou outro animal. Então você vai pegar aqueles recipientes de fazer gelo e coloca ali dentro um animalzinho pequenininho e coloca para congelar. Ou se você quiser que tenha esse formatinho mesmo do ovo, é só pegar um balão. Então coloca primeiro o animalzinho lá dentro, enche de água do tamanho que você quiser, presta atenção porque se for demais vai rasgar e coloca para congelar. Depois é só cortar então a bexiga que vai estar prontinho esse ovo. E o último que é de graça, natureza, é só a gente oferecer elementos da natureza, terra, pedra, galhos, folhas, flores, sementes, enfim. Tá aí pra gente aproveitar e também faz com que as crianças fiquem muito tempo envolvidas ali naquelas atividades. Essas atividades que eu falei pra você, se você dá um Google aí, você vai descobrir algumas receitinhas que você pode fazer de forma caseira em casa, como por exemplo, a massinha você pode fazer, dá pra fazer a areia, a massinha, é só você colocar no Google que você vai achar receitinhas te ensinando a fazer com coisas que provavelmente você tenha em casa. A areia movediça feita com amido de milho, é só colocar também no Google areia movediça que você vai achar ensinando como que você faz. Então, o processo de fazer também é legal trazer a criança, não só entregar pronta para ela. Traz ela também para fazer, por exemplo, se for fazer uma areia movediça, traz a criança para fazer junto e depois ela brinca. Sempre lembre de colocar as regras para a criança dessa brincadeira. Ai, Keila, mas é brincadeira, tem regras? Tem regras, é importante a criança saber o limite. Muitas vezes as atividades sensoriais acabam saindo de controle por isso, porque a criança é imatura, ela não sabe onde ela pode ou não brincar. Então você pode pegar um tapete e colocar esse tapete de EVA no chão e limitar. Olha, aqui é o espaço que nós vamos brincar. Um pano, um lençol velho, o que você quiser. Então algo que limite visualmente. Ou você pode ir num ambiente, numa área, ou então num lugar na casa que seja uma calçada, por exemplo, do lado de fora. Mostrar para a criança que ali vai ser o local que ela vai poder fazer aquilo e onde que não pode. Então tá fazendo uma pintura com tinta. Olha, nada de passar a pintura com tinta aqui nessa parede, nós podemos brincar aqui. E peça para a criança repetir o que você falou para mostrar que ela entendeu. Beleza? Eu falei que seriam 3 blocos, né? Mas vou deixar um extra aqui para te ajudar aí com essa questão de muita agitação da criança nas férias. E você vai precisar de um pote, ou de uma lata, ou de uma caixa. E aqui a ideia é fazer uma caixa surpresa de desafios motores. Então tem que ser coisas que para a idade da sua criança e para a habilidade motora que ela tem, sejam difíceis. E aí você vai encher esse potinho, ou essa lata, ou essa caixa com esses papeizinhos ou com imagens. Como você vai estar junto, pode ser papel, se a sua criança não sabe ler ainda, você vai ler e falar para ela o que está escrito ali, ela vai escolher o que é. Então se você vai brincar junto, ela pega um, você pega um,
ou todos que estão ali envolvidos. E eu listei aqui 9 sugestões para vocês que você pode colocar aí dentro desse potinho. Mas lembre-se, pensa na habilidade da sua criança e coloca as habilidades que vão ser difíceis para ela. Pode ser que essas que eu vou falar aqui sejam fáceis e daí não vai ser um desafio para ela. Número 1, caminhar como um animal. E aí pode ser livre, ela decide qual animal vai ser ou você decide qual animal vai ser. Número 2, saltar de um lado para o outro. Número 3, dança congelada. Número 4, correr até a porta e voltar, ou pode ser até outro local que você queira. 5, pulando com os 2 pés até determinado lugar. Então você está na cozinha e você quer que ela vá pulando com os 2 pés, como um coelho, por exemplo, para dar uma imagem lúdica para a criança, até o quarto. Ou você aponta até chegar ali, em tal local. Número 6, passe por baixo da mesa se arrastando, como uma cobra. Número 7, leve um copo com água de um ponto ao outro sem deixar a água cair no chão. E aí você também pode delimitar de que ponto a que ponto ela vai, se vai ser um cômodo, fica aí dentro da sua realidade. Número 8, pule com um pé só, girando no mesmo lugar por tantas vezes. 6 vezes, por exemplo. Ela está pulando com um pé só e está girando ao mesmo tempo uma vez. Cada vez que ela dá um giro, conta 1. Aí mais um giro, 2, assim até a quantidade que vocês combinaram, que pode ser por vezes ou por tempo. E a última sugestão, equilibre um pote, por exemplo esse, preferencialmente de plástico ou um copo, nas costas enquanto você vai engatinhando. Então a criança vai engatinhando, você vai colocar o que é para a criança equilibrar nas costas e ela tem que chegar engatinhando até determinado ponto sem que aquele pote caia. E aí você pode... no trajeto, se o pote cair, ela tem que parar e esperar arrumar, então ela continua, ou ela tem que voltar do início e fazer tudo de novo. Depende do que vocês vão decidir aí. Eu espero que essas sugestões te ajudem aí nesse período de férias. Sei que as crianças têm energia demais, mas a gente também pode aproveitar para ter esses momentos brincantes com eles, que muitas vezes durante o ano a gente não conseguiu ter por conta de correria do trabalho. Boas férias! E se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like para mim, isso vai me ajudar muito. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!